Olá pessoal, vamos para mais uma aula super importante. Hoje vou falar sobre classificação por ressonância, né? Aí eu estou falando do exame específico, ressonância magnética, e a verdade sobre exercício na coluna, tá? Então vamos entender melhor sobre os aspectos, né, da parte patológica e biomecânica do disco intervertebral, que a gente inclusive consegue entender melhor até o laudo de uma ressonância magnética, como também a sua imagem. E eu vejo que essa curiosidade e interpretação pelo próprio profissional de educação física e fisioterapia é algo muito importante, tá? Pelo menos na minha opinião. E eu acho que vocês vão compreender essa importância hoje, tá bom? Nessa aula que, ao meu ver, está muito bacana. Inicialmente, eu peguei aqui de um paper específico, que é esse aqui, que ele aborda sobre os mecanismos, né, patológicos e biomecânicos da degeneração do disco intervertebral. Então, tá muito legal esse artigo científico e eu vou disponibilizar lá no meu grupo, tá? Que é a tribo da prescrição inteligente. Mas vamos lá, né? Vamos ao que interessa. Esse paper aqui realmente é maravilhoso, maravilhoso mesmo. É importante que vocês façam a leitura. E por que eu estou falando disso aqui, né? Porque quando a gente fala da lombalgia, né? Quais são as possíveis causas, né? A etiologia ali é complicada, tá? Mas o entendimento da degeneração do disco intervertebral e, de novo, as características biomecânicas e patológicas também do disco é fundamental para que vocês compreendam e saibam interpretar melhor um exame. Exatamente, até o exame de imagem. E por que, Darran? Porque isso vai ser super importante para a parte da prescrição do exercício físico ou o processo ali de reabilitação no qual você vai impor, tudo bem? Então, por favor, faça a leitura desse disco. E aí, para começar, nós temos aqui algo muito bacana que ele aborda, né? De um lado aqui nós temos LBP, que é justamente Low Back Pain, que é dor na região lombar, né? Vamos colocar aí no português, né? Lombalgia. E aqui você tem o DDD, né? Que é a degeneração do disco ali intervertebral, tudo bem? Então, quando nós falamos aqui da dor na região lombar, vamos colocar aqui sobre lombalgia, então isso é uma condição clínica, tudo bem? Mas o DDD que vocês estão vendo aqui, que é a degeneração do disco intervertebral, é um achado anatômico num exame de imagem, na radiografia, por exemplo. Tudo bem? Mas você pode ver que em determinado momento aqui você tem uma sobreposição. Então, às vezes, o indivíduo que tem uma lombalgia, ele também pode apresentar ali uma degeneração do disco intervertebral, tudo bem? Ou não, tá? Então, é importante a gente entender esse processo, tá? E tá, Darlan, e daí? O que mais, né, é importante sobre isso? Já que nós estamos falando sobre lombalgia, o objetivo é entender sobre a importância da degeneração do disco intervertebral e sua causa, né? Como principal fator ali para a lombalgia, tudo bem? E aí que vem a importância. Vamos lá, pessoal, vamos comigo aqui. Quando nós falamos aqui do disco intervertebral, primeiro, até no livro do Donald Newman, ele coloca como toda essa região aqui como articulação intercorporal. Depois vocês vejam lá, tudo bem? E do que ela é composta aqui? Então você tem aqui o corpo vertebral, tudo bem? Aqui no meio, vou pegar aqui a caneta. Calma aí. Aqui no meio você tem aqui, ó. Isso aqui, onde está apontando aqui, ó. Isso aqui é o disco intervertebral, tudo bem? Disco intervertebral porque ele fica entre as vértebras, tá? Por isso disco intervertebral. Aqui você vai ter essas lâminas concêntricas aqui, que são justamente os anéis fibrosos, tudo bem? E bem no meio aqui você vai ter ali o núcleo pulposo, tá bom? Então, quando nós falamos ali do núcleo pulposo, é importante que, por exemplo, que vocês entendam que, galera jovem, a gente tem ali no núcleo pulposo cerca de 70, 80% ali de água, tá? Mas isso com processo de envelhecimento ou alguma degeneração ali, isso é perdido,
tudo bem? E por que que eu estou falando isso? Isso é fundamental, pessoal, porque nós precisamos que essa região aqui, que é justamente o que? O disco intervertebral, esteja saudável, tudo bem? E não somente o núcleo pulposo saudável, mas também como os anéis fibrosos aqui, essas lâminas que vocês estão vendo, também de forma saudável, tá? E aí tem um negócio importante, né? Lembra que eu falei que o processo de envelhecimento é progressivo, deletério, universal e intrínseco. Então, todas as nossas estruturas do corpo, elas sofrerão um processo ali gradativo de degeneração, vamos colocar dessa forma. E na coluna é a mesma coisa. Então, assim, quando a gente fala de prescrição do exercício físico para grupos especiais, galera, não é só o idoso que vai ter problemas de coluna, tá? É a pessoa jovem também. Então, essa aula aqui é para todos, tudo bem? E é importante que vocês entendam. Quando nós falamos aqui do núcleo pulposo, o que, que tem aqui dentro desse núcleo? Cara, nós temos proteoglicanos, condrócitos, fibrócitos, nós teremos ali os glicosaminoglicanos, que também são importantes, eles têm uma característica importante de atrair água, né? Então não é à toa que essa parte aqui ela tem que ficar hidratada. Isso é muito importante até para vocês entenderem, fazer a leitura ali, na verdade, a interpretação de um exame de imagem, tá? Em relação ao brilho do disco intervertebral, principalmente do núcleo pulposo, o que pode dar a característica de hidratação, hidratado ou desidratado, né? Então, a perda ali do sinal. Daqui a pouco vocês vão entender melhor sobre essa característica. Aqui nós temos a placa terminal vertebral, né? Que é essa parte aqui. Então, esse aqui você tem um osso ali cortical, tudo bem? Que liga ali o disco intervertebral ali ao osso, tudo bem? Mas aí você vai ter uma parte interna aqui, tudo bem? Onde ela fica ligada justamente ali com o núcleo pulposo, como também com os anéis fibrosos, tá? Beleza. Por que que eu estou falando isso? Vamos aqui agora para essa imagem B aqui, né? Então, quando nós falamos do disco intervertebral, ele tem uma função específica. Qual, Darran? Qual é a sua função específica aqui do disco intervertebral? Tudo bem? Deixa eu apagar aqui. Então, vamos ver aqui, ó. Então, o disco intervertebral, no nosso dia a dia, aí, ele vai sofrer ali sobrecarga, né? Que a gente chama de sobrecarga axial. Nesse caso, ela está vindo ali de cima para baixo, né? Então aí você tem um disco intervertebral que ele vai sofrer essas sobrecargas quando o indivíduo faz ali a flexão, quando o indivíduo faz a torção. Então todos esses são mecanismos, né, que vão estressar ali a região. Então você vai ter ali o anel fibroso, que é justamente essa parte externa aqui, tudo bem? Então, que nós chamamos ali de lâminas concêntricas, né? Então você tem a parte mais periférica, né? Periferia, a parte mais interna aqui, tudo bem? E o que que nós estamos vendo aqui? O núcleo pulposo aqui, quando ele sofre uma sobrecarga axial, que está vendo aqui, vocês estão vendo? De cima para baixo, aqui nós temos uma que a gente chama, poderia colocar de pressão de inchaço, né? Então, o que que acontece? Ele resiste a essa força que está vindo ali, que é a sobrecarga axial, pressionando tanto verticalmente como também radialmente, né, o anel fibroso. Vocês estão vendo? Então essa pressão aqui no núcleo pulposo, então, ó, meu Deus do céu. Essa pressão aqui no núcleo pulposo, então você vai ver, ele responde com uma carga vertical, como também, ó, radial. Vocês estão vendo? Então, o núcleo pulposo ele gera estresse de tensão no anel fibroso aqui, ó, que é justamente essa parte aqui. Tudo bem? E aí que vem um negócio interessante, né? Nós temos, infelizmente, características que vão promover uma certa deterioração tanto do núcleo pulposo como também aqui dos anéis fibrosos. Tudo bem? Darran, e aí? O que mais que nós precisamos saber? Beleza, vamos um pouco mais aqui a fundo.
Uma das coisas interessantes do disco intervertebral, e eu falo interessante do ponto de vista da informação, é que o disco intervertebral ele é avascular. Quando eu falo avascular, significa que ele não possui vasos sanguíneos, né? Onde realmente vai possuir ali um pouquinho de vaso sanguíneo e também inervação, na periferia do disco intervertebral, que é justamente aqui na parte mais externa do anel fibroso. Tudo bem? E aqui vocês estão vendo aqui o que é isso nesse caso? O nervo sinovertebral. Então, o nervo sinovertebral é justamente o nervo que inerva, redundância ali, o disco intervertebral. E aqui nós temos uma característica importante. Qual, Darham? É que no disco intervertebral de uma pessoa adulta e saudável, né, ou aparentemente saudável, a gente pode ver que a parte distal aqui, ao final do nervo, ela só fica aqui mais na periferia, ela não vai ao centro, tudo bem? E qual é a característica de um disco intervertebral que já está doente, já está com processo inflamatório e degeneração? Você tem um aumento ali de neoinervação, como também a angiogênese, né? Mais vasos sanguíneos. Aí você fala, Darham, mas ter mais vaso sanguíneo ali é bom, né? Mas aí vem a questão. A angiogênese que a gente está falando aqui é justamente para suprir uma alta demanda metabólica da região que antes não tinha acontecido. Então isso não é bom, isso na verdade é ruim, tá? E quando você também tem aqui uma neoinervação, principalmente dessa parte aqui dos nervos sinovertebrais, onde eles vão ali um pouco mais para dentro, você também tem uma das causas muito importantes, que é a produção ali de substância P, que é um neuropeptídeo. E ele gera dor, e a dor, consequentemente, vai gerar ali a lombalgia. Tudo bem? Então é importante que vocês entendam isso. Então, será que isso vai ser alterado no disco, na degeneração do disco intervertebral? Sim. E qual a importância de entender isso tudo quando eu vou fazer uma leitura de um laudo da ressonância magnética, como também a visualização de uma imagem? Isso é importantíssimo, tá? Quando nós falamos aqui da parte da inervação, lembra que eu falei que o disco intervertebral ele é o quê? Avascular, né? Então, Darham, como que os nutrientes, né, oxigênio, tudo, chega ali no disco intervertebral por um processo chamado de difusão passiva, tudo bem? E esses nutrientes, eles são muito importantes para, cara, para chegar ali dentro do núcleo pulposo. Por quê? Porque ali você vai ter, mais uma vez, né, proteoglicanos, fibras do tipo 2, você vai ter os condrócitos, os fibrócitos que fazem a síntese ali de proteoglicanos, os glicosamina-glicanos, então é fundamental. Então, se isso não funciona adequadamente, por exemplo, quem é que atrai água e prende água ali? Os glicosamina-glicanos. Então, se você não tem ali produção dos glicosamina-glicanos, e aí? Então você começa a ter um processo de desidratação do disco intervertebral, o que vai combinar, né, com a perda de sinal ali também do disco intervertebral, que já já vocês vão entender isso na parte da visualização da imagem, também a leitura de um laudo de uma ressonância magnética, tudo bem? E aí vem, baseado em tudo isso que eu falei, vejam, então você tem ali algumas regiões importantes que eu acabei de falar, né? Então aqui você tem o núcleo pulposo, então você tem o anel fibroso, a placa vertebral. E por que eu estou falando isso? A hérnia, no caso aqui, quando a gente vai falar de hérnia, associado à degeneração do disco intervertebral, uma das coisas interessantes que também a gente observa nos exames de imagem é que essa altura aqui, ó, do disco intervertebral, ela diminui. Exatamente isso que os senhores acabaram de ouvir. A altura do disco intervertebral diminui. Exato. Ela não diminui com vocês durante o dia? Sim, diminui. Mas o bom é que a gente tem esse processo de reabsorção da água de volta para o núcleo pulposo. Mas a altura aqui que eu estou falando é realmente um declínio. Cara, diminui mesmo o processo aqui, ó. A altura do disco intervertebral diminui. Então, se eu diminuo a altura do disco vertebral, associado ali, consequentemente, à degeneração do disco intervertebral,
pessoal, assim, um processo degenerativo e progressivo também dos anéis fibrosos, a desidratação também do disco intervertebral. Então, pessoal, essa imagem aqui, ó, que é a B que eu estou falando, então toda vez que tiver uma força aqui, ó, axial sobre o disco axial sobre o disco intervertebral, a sua capacidade de reagir, né, essa força colocando verticalmente e radialmente, e a capacidade de sustentação desse estresse tensional dos anéis fibrosos, isso não vai acontecer. Aí você já começa a ter algumas características importantes, né? Abaulamento do disco intervertebral, e por aí vai, até um processo de hérnia, onde o núcleo pulposo que está aqui dentro, ele sai na redundância para fora. E aí você tem um pensamento ali de alguma estrutura adjacente, né? Nesse caso aqui, ó, um nervo. Estão vendo? Então, é importante a gente compreender isso, né? Então, assim, dito isso, por que eu estou falando disso tudo? Aqui, ó, eu falei, né? Articulação intercorporal, justamente essa parte aqui. Porque, vejam, Dahan, o que causa a degeneração ali do disco intervertebral? Então, você tem aspectos genéticos, né? Associados, aspecto do envelhecimento, né? O próprio fumo, né? Que gera ali esqueci. Você tem hipóxia, né? Então você tem ali uma. Esqueci agora o termo. Enfim, você tem ali o fumo, especificamente, aí você tem os processos mecânicos, né? Então, tudo isso pode alterar, sim, a saúde ali do nosso disco intervertebral. Tudo bem? Então, assim, cara, mecânico, uma torção inadequada ali, uma postura, tudo. Então, assim, não é só a pessoa idosa que tem isso, né? Então, tudo isso vai gerar ali um declínio da disponibilidade de nutrientes ali. Então, você vai ter uma alteração da estrutura. Então, quando eu falo assim, alteração da estrutura, é catabolismo, morte celular, que é justamente a apoptose. Ah, lembrei aqui, anóxia. Você tem hipóxia e anóxia. Então, o fumo ele pode promover anóxia ali no local, tudo bem? Então, você tem realmente um declínio da quantidade ali de nutrientes. Então, se você não tem ali, por difusão passiva, passagem de nutrientes, e aí, como é que está ficando o seu disco intervertebral, principalmente o núcleo pulposo? Aí você vai ter um processo inflamatório associado, então você vai ter ali células imunes, citocinas, miocinas, e você também vai ter essa neoinervação, né? Então aumenta-se ali a quantidade de receptores, nociceptores, tudo bem? Principalmente nociceptores, eu estou falando nociceptores para dor. Então a parte ali da periferia do disco intervertebral, dos anéis fibrosos, ele é bem inervado, tá? E consequentemente isso está associado ao quê? A lombalgia, né? Então, veja que interessante tudo isso que eu estou falando. Então, tanto no anel fibroso como também nas células do núcleo pulposo, nós também teremos alterações. Então, e aí, né? Qual o efeito disso? Cara, o efeito disso é que a, aquela pressão hidrostática que a gente tinha e capacidade de resistir, ela não aumenta, na verdade, ela diminui. E aí você também tem uma alteração também dos anéis fibrosos aqui. Então a sua resistência, né, fica cada vez menor. Então a gente vai ter ali a sua ruptura. Exatamente isso. Isso é um processo crônico, né? E por que eu estou falando isso? Aqui nós temos que considerar isso antes da prescrição. Não é verdade? Temos que considerar. Olha só o exemplo que eu vou passar aqui, né? Esse paper maravilhoso, clássico, do professor Wilk, que foi uma mensuração em vivo. Como assim, Darram? Uma mensuração em vivo? Exatamente, uma mensuração em vivo da pressão dentro do disco intervertebral, nas atividades do dia a dia. Quando você fala assim, Darram em vivo, o que eu quero dizer? Isso aqui mesmo. Ó. Os caras fizeram ali a cirurgia e foi colocado ali um transdutor, exatamente, um transdutor no disco intervertebral, para mensurar ali justamente a pressão do disco intervertebral nas atividades do dia a dia. É exatamente isso que eu quero dizer para os senhores, tudo bem? Então vamos lá, no presente estudo, né, vamos analisar muito bem aqui, ó. Lembrando que esse
estudo ele foi feito com uma pessoa de 70 quilos, né? Então é diferente de uma pessoa de 90 quilos, de uma pessoa obesa, onde a pressão intradiscal pode ser inclusive maior, tá? Mas vamos lá. Então aqui nós temos o primeiro aqui, ó, que é na posição supina, né, deitada, na posição aqui em decúbito lateral. Aí você tem aqui em pé, você vai vendo que vai aumentando a pressão. Você está vendo aqui em pé com flexão do tronco, então aumentando mais ainda a pressão intradiscal. Você está vendo aqui sentado e agora sentado com flexão do tronco, que aumenta mais ainda a pressão intradiscal. Você está vendo aqui também, ó, nessa parte aqui de cima, a pessoa em pé e segurando ali uma carga de 20 quilos, mas pegou do chão daquela forma inadequada. Então você vê que aumenta mais ainda a pressão intradiscal ali. E aqui você também tem, olha, veja aqui a diferença, né, da pessoa pegando a carga correta, tá vendo? Então, assim, existe diferença, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? E por favor, preste atenção. Quando nós falamos assim, então, dos movimentos da coluna, quando você faz a flexão do tronco para frente, né, e a extensão do tronco para trás, você tem uma baita diferença nisso, tudo bem? Onde eu quero chegar com isso? Veja os movimentos que aqui a gente pode fazer, né? Então você tem aqui, ó, rotação axial, entende? Então, assim, quem segura esse estresse aí? Cara, é tanto o núcleo pulposo como também os anéis fibrosos. Então pensa numa estrutura que já está prejudicada e sendo submetida a esses fatores estressantes aqui. Vocês estão entendendo? E também onde eu quero chegar, pessoal, com isso. Quando nós temos aqui, ó, olha só que interessante, tá, pessoal? Olha só que bonitinho isso aqui. Isso aqui vocês estão vendo a pessoa, né, sentada daquela forma inadequada. Vocês estão vendo? Então, quando ela senta ali de forma ali, ó, inadequada, o que vocês observam aqui sobre a pelve? Será que ela está fazendo uma anteroversão ou está fazendo uma retroversão? Vocês estão vendo? Ó? Eu acho que aqui ela está fazendo uma retroversão, não é? Não uma anteroversão. E aqui, olha só a lombar. Olha só como é que fica. Vocês estão vendo? Aquela curva, aquela lordose aqui da lombar, ela é perdida. Vocês estão vendo? E aí o que acontece com isso? É só olhar muito bem aqui embaixo. Não é à toa que este movimento aqui de flexão está associado, sim, infelizmente, a maior processo de desidratação do disco intervertebral. Então, realmente, a posição do dia a dia ali, ela impacta bastante e temos que ficar realmente atento em relação a isso. E às vezes essa postura aqui, com retroversão da pelve e por aí vai, qual é a característica disso, pessoal? Por isso que a gente tem que fazer uma avaliação postural. Né? Quantas pessoas possuem ali uma característica de retificação da coluna lombar? Então isso provavelmente pode estar associado ali a uma retroversão da pelve. Então tudo isso tem que ser analisado, né? Então quais são os fatores que estão contribuindo ali para a lombalgia, que é o aspecto, uma condição clínica, né? E que isso também pode promover uma alteração anatômica verificada em exames de imagem, né? Então por isso que tem que ser analisado de forma criteriosa, né, por nós também, profissionais de educação física e também os fisioterapeutas. E olha só, galera, que bacana isso aqui, que bacana do ponto de vista da informação. Vamos olhar primeiro aqui a A, tudo bem? Esse A aqui, ó, o que ele coloca, né? Left, né, que é o esquerdo aqui, ó. Um adolescente, né, mulher, com os discos saudáveis. Olha só que bacana. Então, quando eu falo ali da hidratação, você pode ver que o disco intervertebral dela tá brilhando, né? Tá brancão ali, você tá vendo? Cada um ali, ó, olha só. Tá brancão. E você pode ver também aqui, ó, né? Consegue até verificar ali e às vezes identificar o anel fibroso. E você não vê aqui algo entrando, né? Ou pinçando ali. Pelo contrário, tá tudo muito bonitinho, né? E aí vamos aqui para B. Ah, galera, a figura B aqui já é um pouco diferente, né? Aqui já é uma mulher adulta, né, jovem, já com degeneração moderada do disco intervertebral, tudo bem? E olha só que interessante, aqui a gente já tem uma classificação, ó, 1, 2,
3. Então, veja que interessante, né? Quando a gente pega aqui a classificação número 1, você pode ver que o disco intervertebral ele tá brilhoso, né? Tá brilhoso. E ainda consegue se visualizar aqui, você tem algo homogêneo do anel fibroso. E outra, a altura aqui, ó, do disco intervertebral não perdeu, tá íntegra aqui. Então você tem algo aqui homogêneo. Na 2 aqui você pode ver que o disco intervertebral já não tá tão brilhante assim. Então você tem algo não homogêneo, mas as estruturas aqui, a altura do disco intervertebral especificamente, a condição também do anel fibroso está íntegra. Agora, olha o número 3 aqui, pessoal. O número 3, o que, que você está vendo aqui? Já está o quê? Já está gray, né? Já está o quê? Já está cinza, tudo bem? Você já não tem aqui uma a estrutura aqui no caso do disco intervertebral já não está tão íntegra. Você já pode ver uma característica de protrusão do disco intervertebral, com provável lipensamento. E outra coisa interessante, neste aqui especificamente do 3, já pode-se observar uma perda também da altura do disco intervertebral. Por fim, e por último, né, nós estamos 3, aqui nós temos aqui ó, o 4, tá bom? E aqui nós temos o 5. Galera, você pode ver que o 4 e o 5 aqui, primeiro, você pode ver que está escuro, né? E você tem uma perda total da estrutura, né? Uma alteração total da estrutura, tanto do anel fibroso como também ó, do disco intervertebral. Então isso aqui é muito ruim, né? E aí, como é que está sendo a sua prescrição? Você está considerando essas características? E essa classificação daqui é da ressonância magnética que eu apresentei para os senhores, é desse pesquisador aqui, ó, Pifferman, acho que é isso, né? Então, baseado nessas informações que eu estou falando aqui, a gente consegue entender melhor, cara, os cuidados de uma prescrição. Entende? E aí, será que vai dar para aplicar uma sobrecarga axial? E aí, como é que fica a prescrição para uma pessoa que já tem, por exemplo, ó, uma alteração aqui, ó, já em 4, ó, da altura do disco intervertebral, do anel fibroso. E aí, quais são os movimentos que você vai poder realizar? Tá? E nessa classificação aí, ó, tá muito bacana aqui, ó. Por que ele fala, né? Ó, homogêneo e bright white. Por que bright white? Que brilha, né? Brilha branco. Lembra, a ressonância magnética, ela tem uma correlação muito boa com a capacidade de correlação e visualização da hidratação do núcleo pulposo. Exatamente. Então, se está brilhando bastante, significa que o núcleo pulposo ele está o quê? Bem hidratado, tem uma boa quantidade ali de água, tá? Agora, quando você tem aqui, ó, gray, que é cinza, ou gray to black, que é cinza para escura ali, ou escuro total, é porque você já tem um processo de desidratação do quê? Do disco intervertebral. Então, o que que isso quer dizer? Cara, você tem ali já uma perda das características de células, como por exemplo proteoglicanos, glicosamina-glicanos, principalmente, tá? Então aqui, ó, na classificação 1, então é homogêneo, estrutura aqui, ó, brilha, é branca, ó, hiperintensidade, poxa, legal, ó, a altura do disco intervertebral tá o quê? Tá normal. No 1 e 2, a altura do disco intervertebral tá normal. Entende? E você consegue fazer uma boa distinção ainda do núcleo pulposo e do anel fibroso. Mas quando você vê aqui no número 3, você pode ver que já está cinza o núcleo pulposo, ou seja, característica de perda de sinal ou desidratado. Você já tem em relação à altura do disco intervertebral normal ou já um declínio, tá? Quando você vai para 4 e para 5, aí, meu amigo, você já tem ali, ó, a distinção do núcleo pulposo e o anel fibroso, você já não consegue fazer. Realmente você não consegue verificar assim, caramba, aqui está o núcleo pulposo. E realmente, ó, aqui, ó, vou até apagar aqui para vocês observarem bem, né? Olha só, aqui ó, nesse 5. Tá, me mostra aí onde é que está o núcleo pulposo. E aí não consegue, cara. E você também tem uma perda clinicamente importante da altura ali do disco intervertebral. Vocês estão entendendo? É isso que ele quer dizer com isso aqui. Vocês estão entendendo? E isso é fundamental o quê? Para prescrição. Independentemente se é uma pessoa idosa ou se é uma pessoa jovem.
É isso que o pessoal não entende na prática clínica, né? Então, isso seria a prescrição de um exercício com hipertrofia responsável, um processo de reabilitação, o quê? Responsável, tá? O quinto aqui, que é o nível 5, você já tem o quê? Um colapso do espaço do disco intervertebral. E aí, como é que fica isso? Tem uma parada interessante, né, que até eu estava lendo esses dias, que é chamado de corcunda de viúva, onde é um sinal específico para compressão de fratura vertebral. Exatamente. E nessa compressão de fratura vertebral, adivinha pessoal, é justamente quando o nível está lá de 4 para 5. Então, às vezes ali uma fratura, ela pode ser silenciosa. Então, o entendimento dessas características aqui que eu estou falando é fundamental, tudo bem? No próprio paper também ele coloca, né, o exemplo, ó, isso aqui é o nível, tá vendo? Ó, 1 tá brilhando pra caramba o núcleo pulposo, o 2 já tá um brilho ali intermediário, a estrutura já não é mais homogênea, mas você tem integridade ali da altura aqui, ó, do disco intervertebral, e você consegue também discriminar, né, ou distinguir o núcleo pulposo do anel fibroso aqui. Aqui no nível 3 aqui, você já está vendo o que? O núcleo pulposo já mais cinza, não é verdade? Então já não fica claro a distinção entre o núcleo pulposo e o anel fibroso, e aí vai subsequentemente, né, a, os níveis, né, 4, 5, por aí vai. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Isso é um pouco do curso que eu vou colocar em breve, tá bom? Sobre a prescrição de exercício físico, né, para pessoas que têm ali uma degeneração do disco intervertebral, escoliose, né, até porque escoliose também pode levar à degeneração do disco intervertebral e, consequentemente, lombalgia. Então, tudo isso deve ser levado em conta, tá bom? Anteroversão, retroversão da pelve. Então, galera, impacta, né? Por isso que essa aula é tão importante. Espero que vocês tenham entendido a importância dessa informação. E é isso. Muito obrigado.